Olá, muito bom dia para você. Feliz terça-feira. Graças a Deus, mais um dia, mais uma grande oportunidade de nós chamarmos a atenção do Senhor, a termos uma atitude correta, a crescer um pouco mais todos os dias, mais na fé, na inteligência, na sabedoria, nas atitudes corretas com a nossa casa, em buscar todos os dias crescer um pouco mais no trabalho, em todos os lugares. Cresça um pouco mais, dê condições para que Deus nos ajude todos os dias a finalizar mais um dia com as bênçãos, com as vitórias e ano após ano vivermos um ano melhor do que o anterior. Mas para viver um ano melhor do que o anterior é tendo um dia melhor do que o anterior. Então, persiga isso em nome de Jesus. Lembro você, amanhã, Projeto Casa Firme, a partir das 7 horas comigo, com o culto para o homem forte e durante todo o dia temos trabalhos abençoados, então esteja conosco, escolha o horário e vamos buscar pela nossa família em nome de Jesus, ok? Eu quero ler para você aqui a nossa passagem que está em Atos 12, do 1 em diante, que diz assim, olha só. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Estávamos falando de Pedro, né? Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Pedro bateu, então, eu estou só pulando, depois você lê o capítulo 12 inteiro, que você vai entender que coisa extraordinária, só que ele ia ficar muito longo, né? Então a igreja estava orando por Pedro, né? E o anjo foi, o libertou, abriu as portas e tinha lá 12 soldados guardando Pedro, né? Aí a gente já pula para o milagre. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Era a casa onde o povo estava orando pelo Pedro, pelo livramento do Pedro. Olha só. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Olha só que interessante. Essa passagem chega até a ser engraçada, né? Porque olha o tempo que eles estavam perdendo discutindo com a Rode. Por que eles não foram lá e abrir a porta de uma vez, não é verdade? Ficaram lá falando, não, você está fora de si, deve ser o anjo dele. Vai lá checar então, ô Tomézão. Não é verdade? E muitas vezes nós agimos assim. A igreja estava orando intensamente por uma situação, pela libertação de Pedro. O Senhor ouviu as orações, libertou Pedro, e quando Pedro foi lá bater a porta, falou, não, só pode ser o anjo dele. Espera aí, pelo que você estava orando? Pela libertação do Pedro, não foi? Aí Deus libertou, agora você acha que é um anjo? Ou seja, você desacredita a sua própria oração? Então analisa na sua vida. Será que nós temos tido atitudes assim também? A gente ora, mas por outro lado a gente desacredita? Muitas vezes nós vemos isso. As pessoas orando, buscando por uma situação, mas quando a coisa vem, bate a porta, ela age com incredulidade. Ela fala, não pode ser assim, não pode ter vindo desse jeito. Às vezes vem situações que a gente tem pedido direções para Deus, né? Mas às vezes vem de uma forma que a gente acha estranho, né? Às vezes você está pedindo uma mudança na sua vida profissional, aí vem com um desafio gigantesco, né? Às vezes você pode até ser mandado embora para você colocar em prática aquele sonho, aquele projeto, mas assim, puxa, agora eu fiquei sem aquela segurança. Pois é, sua segurança tem que estar em Deus, né? Então, em várias situações, pode ser que nós fazemos orações, mas quando Deus vem de uma maneira inusitada e a gente não tem o discernimento para reconhecer os sinais, às vezes a gente vê e
Bom, não era com essa embalagem que eu queria, Senhor. Pois é. Mas o Senhor entrega com uma embalagem muitas vezes diferente daquela que a gente esperava. Mas a vitória está lá dentro. Então, quantas vezes que nós estamos pedindo coisas, mas a nossa postura é de incredulidade? Então, vamos analisar isso. Nós precisamos crer nas nossas orações. Nós precisamos crer nas palavras que nós estamos lançando. Se você tem declarado as bênçãos sobre aquele casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua vida financeira, sobre a sua saúde, você precisa crer. Às vezes você vem e pede situações, pede que Deus mude, igual a gente já viu. Olha só como é que muitas pessoas agem com contradição. Quantas pessoas que a gente já viu, quantas mulheres que estavam lá pedindo para Deus, Senhor, salva o meu marido, tira esse marido daquela situação, às vezes estava com amante, às vezes não saía do bar, né? Aí o homem, né, sai dessa vida, começa a fazer a obra, aí o cara se apaixona pelas coisas do Senhor e começa a atuar na igreja, não perde os cultos. Aí a mulher, com a tolice, começa a falar, você está muito na igreja, sabe? Olha só que coisa estranha. A gente precisa parar e analisar. Será que às vezes a gente não age com uma contradição e Deus não tem podido fazer muita coisa por conta disso? Eu peço ali o livramento numa situação. Quando a bênção bate na minha porta, eu acho que é loucura. Eu peço para Deus transformar aquele homem. Aí quando Deus transforma, a semente, né, germina e aquele homem se abre para a palavra de Deus. Aí agora ele está muito na igreja, ele, sabe, fica muito estranho. Então nós precisamos aprender até a confiar nas orações que a gente tem feito. Creia nessas restaurações que você tem pedido, creia nessas palavras que você tem proferido, lance palavras de bênção, persiga aquele alvo. Mas quando Deus te mandar para uma direção, acredite nisso. Às vezes você está falando, né? Senhor, eu quero fazer coisas incríveis, eu quero governar isso, eu quero fazer coisas extraordinárias e Deus te coloca numa zona de desconforto. Deus te tira daquela zona cômoda. Deus te coloca num desafio. Aí eu vou fazer, não, peraí, Deus, eu queria ser o maior do melhor do mundo, mas sem fazer nada de diferente. Sem fazer nada mais ousado, sem fazer nada diferente, não dá. As coisas precisam ter coerência. Se eu estou pedindo para Deus, Senhor, eu quero rompimentos, eu quero diferença, eu quero uma vida que realmente vale a pena, uma vida que não é essa vida morna, sem graça, essa mesmice na minha vida. Não, eu quero coisas diferentes, eu quero ocupar aquela posição, eu quero fazer isso. E Deus vai me dar condições, mas não vai vir na facilidade. Todos os heróis da fé, eles passaram por situações violentas, situações difíceis. E assim é a vida. A vida é feita de desafios. E nós escolhemos crer no Senhor e enfrentar esses desafios ou não crer no Senhor e nos acomodar e ficar só reclamando. Então, creia nas suas orações. Creia naquilo que você tem pedido, creia naquilo que você projetou. Creia. Imagina só, por exemplo, o José. José teve um sonho, não teve? Que ele seria e tudo se curvaria diante dele, ou seja, ele ia dominar sobre todos. E ele dominou. Mas imagina se ele soubesse todo o processo que ele ia ter que passar. Então, creia. Creia nos seus sonhos. Creia que Deus vai te dar graça. Mas não quer dizer que seja fácil. Nós vamos enfrentar desafios, problemas, desconforto, mas Deus quer nos levantar. Deus quer nos colocar num nível superior. Então creia naquilo que você está falando, não tenha medo dos desafios, não tenha medo das adversidades, coloque força nisso, trabalhe mais, se esforce mais, ore mais, busque mais, para que Deus possa ter onde te colocar. Porque como é que eu vou para lugares altos se eu não quero sair do barco, se eu não quero sair da minha zona de conforto? E nós precisamos. Então, creia nas suas orações. Aquilo que você tem pedido, se tem pedido com fé, vai acontecer. Mas nem sempre, e muito provavelmente não vai ser nunca,
daquele jeitinho que a gente imaginou que seria. Não, vai ser de um jeito de Deus, de um jeito diferente, um jeito desafiador. Então, creia nas orações e tome posse delas em nome de Jesus. Ok? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, Deus amado. E mais uma vez nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas bênçãos, pelas oportunidades, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa, meu Pai, cada um de nós. Eu peço que haja aqui, Senhor, pessoas ousadas, pessoas valentes, pessoas espirituais, pessoas que amam as coisas do alto, meu Pai, que têm prazer no Senhor. Eu peço um dia poderoso para cada um de nós, que o Senhor nos dê graça, nos dê força, nos dê visão, nos dê autoridade, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Fique com Deus e se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.